Olá, meu querido aluno. Aqui é minha querida aluna. Aqui é o professor Vitor Kessler. Eita, que eu me enrolei todo agora. E a gente está aqui continuando o nosso curso de redes neurais artificiais. Na última aula, a gente aprendeu como funciona uma rede neural. Ela é formada por neurônios, né, os perceptrons. E aqui está um exemplo prático de como é uma rede neural na sua conformação, tá bom? A gente usa uma rede feed-forward, a gente gosta de chamar esse nome, né? Feed-forward é uma rede neural que vai para frente, que normalmente tem uma camada escondida e com a função de ativação sigmoide, que é uma funçãozinha, pessoal, que é a função sigmoide, que ela é como se fosse uma função degrau, mas meio que com a lógica fuzzy, ela é mais suave. Então, nunca tem um zero absoluto e nunca tem um 1 absoluto na saída. Tende a zero e tende a 1. Depois, quando a gente estiver falando das funções de ativação, mostro para vocês como é que é a função sigmoide. Se estiver ansioso, joga aí no Google para você ver qual é a saída dela, né? Beleza, então tem uma função de ativação sigmoide com neurônios na camada escondida com ela, com essa funçãozinha, e uma função de ativação linear nos neurônios da camada de saída. Muito bem, então ó, aqui nesse nosso exemplo a gente tem uma entrada com 3 atributos, que é 0, 1, 1. Esses atributos eles são multiplicados pelos pesos, então 0 vezes 0,351 entra 0 aqui. 1 vezes 1,076 entra 1,076 aqui. E aí vai. Aí chega aqui dentro, tem um somatório desses três, ponderado, e aí entrou a ponderação, né? De 0,351, quer dizer, de 0 com 0,76 com 1,16, vai dar 0,899. Aí quando entra aqui, roda na função sigmoide, a saída é 0,383. Aqui na camada escondida, nos neurônios da camada escondida, na hidden layer. Beleza? Da mesma forma, para esse neurônio da camada escondida, vem as informações de entrada aqui. Ó, pode ter peso negativo. E chegou 0,593 e saiu menos 0,327. E aqui saiu 0, menos 329. E aí esses três entram nessa camada aqui e tem uma única saída que é 0,506. Essa é a ideia de uma rede neural artificial. E como que a gente vai organizar, vai definir esses pesos que estão ao longo da minha rede neural? Por meio do treinamento. O treinamento básico é o backpropagation, um algoritmo específico. Então, perguntar para você como é que se treina a rede neural é com backpropagation. O que acontece? Ele vai ter duas fases, uma fase feed-forward e uma fase de retropropagação, como a gente chama em português, backpropagation. Então, tudo começa indo, aí tipo, dada essa entrada aqui, ela passa pela rede e tem uma saída. Compara-se essa saída com a saída esperada. Se acertou, ele traz um backpropagation aqui, ele reforça os pesos. Se errou, aí o erro ele é distribuído ao longo dos pesos. Por meio de... Aí eu não vou entrar no mérito porque não é cobrado, mas no backpropagation a gente usa uma série de transformações, de derivadas e tal, para distribuir o erro ao longo das camadas. Beleza? Aí é o valor numérico do erro. O erro era para sair 0, saiu 1. Era para classificar como não, classificou como sim, 0 ou 1. Aí ele pega esse 1 e usa a derivada para distribuir ao longo dos diversos pesos. Tranquilo? E aí você corrige os pesos pela diferença entre o valor obtido no feed-forward e o valor esperado na sua base de treinamento. Falando mais agora formalmente do backpropagation, é o algoritmo de aprendizado em que os erros das unidades da camada escondida são determinados retropropagando os erros da camada de saída. Então você pega o erro da camada de saída e sai distribuindo ao longo das diversas camadas escondidas. E aí esse erro ele é utilizado para atualizar os pesos das suas diversas conexões. Então tem uma fase para frente,
que é o forward pass, ou passo à frente, onde nossas entradas são passadas através da rede e as previsões de saídas obtidas. É a fase de propagação e é a fase que vai estar rodando quando a rede estiver treinada. A gente, com a rede treinada, a gente só faz feed forward. E aí vem a saída e chegamos na saída que a gente queria, a rede fez a previsão correta. Mas por enquanto, como estamos fazendo treinamento, a cada entrada que a gente coloca, a gente vê a saída ao longo da rede. E aí pega a saída e faz o passo para trás, o backward pass. É a retropropagação, onde a gente vai ter um gradiente da função de perda da camada final, ou seja, da camada de previsão. Gradiente da função de perda da camada final é o gradiente do erro, é o valor do erro. E usamos esse gradiente, que é calculado com derivada, não vamos aprender como calcular gradiente, para aplicar recursivamente a regra da cadeia para atualizar os pesos em nossa rede, que é a etapa de retropropagação. Então, na retropropagação, pessoal, a gente calcula o gradiente da função de erro e a gente distribui isso por meio da regra da cadeia, chain rule, que a gente não vai falar nesse curso porque é uma matemática que eu passaria 3 horas explicando, 2 horas explicando fácil, dando exemplos, e isso não cai em prova, tá bom? Então, o que importa saber é que no backpropagation a gente tem 2 fases, uma que vai para frente, normal, você roda a rede, vê o resultado, compara com o esperado, se deu diferente, pega o erro, calcula o gradiente do erro, distribui esse erro para trás e por meio da regra da cadeia e atualiza os pesos da rede. Muito bem. Tem o tal do método do gradiente descendente, que ele vai ajustar é o método utilizado para ajustar os parâmetros das redes. Parâmetros das redes são os pesos ao longo das diversas conexões. Tem também um tal de taxa de aprendizado, learning rate. Normalmente taxa de aprendizado é um valor lá entre 0 e 1, pessoal. E aí, já vimos esse gráfico antes no curso, só que era um gráfico genérico de aprendizado de máquina. Agora vamos ver, olhando ele especificamente para redes neurais, tá bom? E a ideia é, quando devemos parar o treinamento? Temos que evitar overfitting e temos que evitar underfitting. Lembra lá da aula 2? Então você vai continuar o treinamento até que o erro seja menor que um valor pré-estabelecido. Isso pode ser uma regra que você utiliza. Mas isso muitas vezes gera overfitting. Olhando aqui o nosso erro, ele varia de 0, que não tem erro, a rede não erra, até 0,08. Então essa rede já começou acertando 92%, tá bom, hein? Aí, você vai, número de atualização de pesos. Veja que aqui o tempo correndo na minha rede são os pesos sendo atualizados com o algoritmo do backpropagation. Na medida que você vai atualizando os pesos, o erro vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Treine é o conjunto de treinamento, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Mas chega um momento, isso aqui é o mínimo local. O cara desceu no conjunto de validação, no conjunto de testes, ele começou a atualizar os pesos e foi vendo como é que o erro que ia dando no conjunto de validação. Chegou aqui, começou a subir. Um cara despreparado, ele já iria dar uma parada aqui. Não, chegamos a partir daqui é overfitting. Vamos parar. Esse é um risco que a gente corre, a gente tem que às vezes apostar que o treinamento ele vai melhorar. Então a gente muitas vezes acompanha esse gráfico na medida em que é feito o treinamento para definir a hora de parar. O cara não parou aqui, continuou treinando, a rede performando perfeitamente, muito bem com o conjunto de treinamento, mas o conjunto de validação nunca é igual ao conjunto de treinamento. Aí chegou aqui, voltou a subir o erro do conjunto de validação, mas desceu. Ainda não chegou, a gente atualizou 6.000 pesos, mas ainda não chegou no mínimo que vai indicar o overfitting. Só teve um mínimo local aqui, mas o negócio foi passando. Essa é a ideia de treinamento de redes neurais, tá bom, pessoal? E aí, mínimos locais. O treinamento é um processo de otimização por gradiente em uma superfície de erro. Nessa superfície tem vales, e às vezes esses vales vai ter vales de erro, né? O erro vai diminuindo, mas aqui volta a subir. Mas esse não é o menor erro, né? O menor erro é aqui. A gente tem que parar o nosso treinamento aqui, no menor erro. Beleza? E às vezes o backpropagation ele cai no mínimo local e não consegue sair. Aí você precisa ter uma taxa de aprendizagem mais alta para sair desse erro, desse buraco de erro e conseguir chegar mais para frente. Beleza? Esse é o processo de treinamento por backpropagation.
E aí, ó, questões de concurso. Mas antes de chegar nas questões de concurso, a gente vai dar uma paradinha. E a próxima aula, pessoal, é questão de concurso sobre redes neurais. Valeu, pessoal. Um abraço.